Quanto a como eu mudei de evolucionista para criacionista, é uma história muito difícil para eu contar. E eu sempre a conto com muita relutância. Então, se eu gaguejar um pouco aqui no começo, você deve me desculpar enquanto eu supero isso. Eu não gosto de revirar tudo isso de novo. Mas há ocasiões em que é importante mostrar às pessoas como Deus tem guiado na vida de alguém. E assim, eu tenho que começar esta história com o começo. E talvez então, a partir do contexto, possamos entender por que as coisas aconteceram, como aconteceram. É uma história estranha. Alguns de vocês podem achar que partes disso são incompreensíveis, ou podem até parecer estranhas demais para serem verdade. Mas aconteceu, e é um fato que aconteceu assim, e eu não posso apagar isso. Então, eu vou contar como aconteceu, pelo menos o que eu lembro disso. Eu nasci em uma família onde minha mãe era uma luterana muito fervorosa, sólida, luterana. Ela era muito fiel à sua religião e meu pai era católico romano. E ele também era muito fiel à sua religião. Naquela época era antes dos dias do Vaticano II e os protestantes, que não eram católicos, eram considerados perdidos de acordo com a doutrina católica romana, mas nos casamentos entre protestantes e católicos era essencial que a contraparte católica que o casamento era prometer que os filhos seriam criados como católicos, e minha mãe aceitou isso, e ela sabia que eu seria criado como católico, e eu fui criado como católico, e nunca houve nenhuma discussão sobre religião em nossa casa. Meu pai e minha mãe se respeitavam. Meu pai teve alguns problemas com a igreja em um determinado momento por causa desse casamento, mas eles superaram isso e depois não. Houve mais problemas. Preocupante, religião. Nunca surgiu em nossa casa. E quando eu ainda era bem jovem, eu tinha cerca de 8 ou 7 anos, minha mãe adoeceu. E foi diagnosticada com câncer. E, na verdade, deram a ela um tempo relativamente curto de vida. Disseram que ela teria cerca de 3 a 4 meses de vida. Mas ela era uma mulher muito forte e conseguiu estender isso para cerca de 4 anos. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Mas aqueles 4 anos foram anos muito, muito miseráveis. Ela realmente sofreu mais do que qualquer outra pessoa com quem eu tenha tido contato pessoalmente. Ela perdeu uma parte do corpo depois da outra. Eles tiveram que fazer mastectomias, e então eles tiraram parte do intestino dela e ela teve que fazer colostomias. E eventualmente ela foi perdendo mais e mais. E teve uma operação atrás da outra naqueles dias. Eles não eram tão sofisticados como são hoje. Eles a queimaram durante o tratamento com rádio, a esqueceram lá, tiveram que descascar pedaços pretos. Então ela realmente sofreu tremendamente e durante tudo isso ela nunca abriu mão da sua fé. E eu era muito apegado à minha mãe, mas por causa de todos os problemas em casa, e uma mãe que esteve à beira da morte por um longo período de 4 anos, havia também bastante tensão em casa. Agora, enquanto estava na escola, recebi instrução religiosa, é claro. Eu estava em uma escola protestante, em sua maioria protestante. Era a escola alemã. E eu recebi instrução religiosa separadamente. Os católicos foram até a freira e ela deu instruções religiosas. Agora, conheci algumas freiras muito legais na minha vida. E eu conheci freiras que realmente são pessoas gentis e suaves e são muito legais com todos ao redor delas. Mas essa em particular,
onde eu recebi instrução religiosa era uma pessoa muito dura. De acordo com a minha experiência juvenil que eu tinha na época, e ela sempre me dizia que era uma coisa tão triste, que minha mãe, sendo protestante, que não veria o reino dos céus, mas que ela iria queimar no inferno para sempre. E eu ressentia muito isso porque eu era muito apegado à minha mãe, especialmente já que ela teve tanto sofrimento em sua vida. Isso durou cerca de 3 anos, 4 anos, enquanto minha mãe estava doente. E quanto mais isso continuava, mais rebelde eu me tornava em relação aos ensinamentos com os quais eu estava sendo confrontado. Eu costumava ir à igreja com muita regularidade. Eu tinha que ir à igreja todo domingo com meu pai. Eu passei por todas as coisas, como a comunhão e todas as coisas que os católicos fazem. E eu fiquei tão ressentido no final que eu costumava ser incrivelmente atrevido na aula de instrução religiosa. Então eu fui expulso da aula e me disseram que eu deveria sentar do lado de fora, no pátio. Então, por alguns anos, eu vivi um verdadeiro inferno naquela escola, porque o diretor estava de alguma forma envolvido com tudo isso, e sempre que ele me via, ele costumava me bater. E eu costumava lidar bem com isso. Eu posso ser bastante arrogante, ou eu costumava ser muito arrogante. Talvez não tanto mais, mas se você me der um golpe na cabeça, talvez o velho apareça. Eu não sei. Eu luto contra ele o tempo todo. E ele costumava me bater. E eu me lembro, eu costumava me abaixar e ele costumava me bater 1, 2, 3 vezes. E eu costumava perguntar a ele: você já terminou? Ou seu braço está paralisado? Qual é o seu problema? E ele costumava ficar tão bravo que realmente me batia. E quando ele chegava a 6, eu dizia: mais uma, por favor, porque assim eu posso te processar. Você só pode me bater 6 vezes, essa é a lei. Então, eu não era muito popular. Mas chegou-lhe um ponto em que eu estava sentado na aula um dia, na aula de instrução religiosa, novamente. E essa senhora, essa freira, me disse novamente que pessoas como nós, e especialmente minha mãe, iriam para o inferno para sempre. E eu fiquei tão bravo que peguei o livro de catecismo, rasguei e joguei aos pés dela. E eu disse a ela em uma linguagem não muito gentil, mesmo para aquela idade, o que ela poderia fazer com o Deus dela. E eu fui expulso a partir daquele dia de uma base permanente. E eu tinha que ficar sentado do lado de fora no pátio, chovesse ou fizesse sol. E minha vida naquela escola era uma absoluta miséria. Eu nunca contei aos meus pais, ninguém. Nunca soube o que estava acontecendo. Havia outro professor também que costumava me chamar para a frente antes mesmo da aula começar. Você poderia, por favor, vir para a frente? E eu ia e ficava na frente e isso me atingia. Me jogou para fora. Então, eu estava sendo expulso de 2 aulas regularmente. E eu me tornei uma criança impossível. Eu costumava me sentar nas árvores quando os professores vinham me procurar. E eu tinha essas pinhas e costumava jogá-las. Rapaz, aqueles eram dias. De qualquer forma, minha mãe, finalmente, não consegui quando eu tinha 12 anos e ela morreu. E então, a partir daquele momento, minha vida em casa desmoronou completamente. Meu pai se casou com outra mulher que era uma típica madrasta, uma espécie de madrasta de conto de fadas. Ela não queria me ter por perto de jeito nenhum, e eu provavelmente era impossível, eu admito isso. Então eu fui levado para albergues e não me deixaram mais frequentar a escola. Eu deveria sair da escola e ir para um ofício. E foi aí que eu acordei e decidi, de jeito nenhum, eu não quero fazer isso. Então eu consegui convencer alguns parentes e fui para outra escola. E eu passei pela minha vida escolar e fui bem, não muito bem, mas também não muito mal. E então eu fui para o exército e finalmente para a universidade.
Mas a partir dos 12 anos eu nunca mais confiei ou acreditei em Deus. No que me dizia a respeito se ele existisse, ele era um dragão e eu não queria nada a ver com ele. E quando eu cheguei à universidade, lá eu estudei ciências, e estudei zoologia. E eu achava que isso era a melhor coisa desde o pão fatiado. E lá eu descobri toda a teoria da evolução. E eu estava na universidade, que era o bastião da evolução. A evolução era servida em todas as refeições, cada aula tinha uma base evolutiva. E é incrível porque realmente começou como uma universidade religiosa e tem uma grande escola de teologia. E ainda assim a faculdade de ciências era incrivelmente secular. E em termos de seus ensinamentos, muito evolutivos, eles tinham alguns nomes muito importantes na lista de seus professores, Robert Broom, e pessoas assim que trabalharam com o crânio de Taung, o chamado ancestral humano. E nossos museus estavam cheios dessas pessoas. E eu realmente me envolvi com a teoria da evolução. E eu achava que essa era a resposta para todos os problemas. Enquanto estava na universidade, eu tinha um colega de quarto, eu estava no albergue lá. E meu colega de quarto era um cara muito legal, mas ele era muito New Age. Mesmo para aquela época, isso foi há muito tempo, então a palavra New Age nem era conhecida naquela época. E ele estava envolvido com a cientologia. Sabe, a ciência da cientologia, onde eles te colocam no emetro e você passa por suas vidas passadas e por todos os problemas que você teve e você limpa seu karma. Conversando sobre isso e desabafando. E então, eventualmente, então você se torna Deus e está feito de qualquer forma, e ele se tornou meu melhor amigo. E eu não tinha para onde ir nos finais de semana. Eu não tinha para onde ir durante as férias. Eu sempre tive que trabalhar, me sustentar na universidade, porque minha madrasta convenceu meu pai de que ele não deveria pagar nada. Então eu me sustentei. Eu tive um ótimo relacionamento com meu pai anos depois. Então, isso vai dar certo, como você pode ver. Até mesmo as piores situações podem se resolver. E nas férias eu não sabia o que fazer, então eu costumava ir para casa com esse cara. Para onde ele morava, a 2.000 quilômetros de distância, em outra cidade chamada Durban. E toda férias eu costumava ir para casa com ele porque eu não tinha um lar para onde ir. E lá eu conheci minha atual colega de quarto, minha esposa, que por acaso era irmã dele. Ela é uma colega de quarto muito melhor do que ele jamais foi, posso te dizer. E eu preciso te contar um pouco sobre o histórico dela. Agora você sabe por que eu era ateu, eu não acreditava em nada. Eu aceitei a teoria da evolução. Foi a resposta para todos os meus problemas. Agora, o histórico dela era completamente diferente. O pai dela trabalhou, quando era mais jovem, para um jornal e ele foi enviado para investigar todas as estranhas ocorrências ocultas no país. Então ele trabalhou para esse jornal e ele tinha sua equipe e suas câmeras infravermelhas e todas as coisas que você precisa. E ele percorreu o país de uma estranha ocorrência para outra. Ele era muito cético, não acreditava em nada. Achava que era uma grande piada e que as sessões espíritas eram uma grande piada e uma grande farsa. E à medida que ele participou de uma reunião após a outra, ele percebeu que isso não era uma piada. Quando começou a investigar alguns dos eventos estranhos, e ele colocou uma câmera em uma das sessões espíritas. Ele estava montando câmeras e sempre olhava embaixo em busca de microfones escondidos. E o que mais... E algo o agarrou. Não havia ninguém que o agarrasse, mas algo o pegou e o espancou, a tal ponto que ele teve um furúnculo do tamanho de um ovo no topo da cabeça e teve sorte de sair disso, com vida. Agora, quando isso acontece, você começa a pensar, havia algum microfone escondido que fez isso? E ele se deparou com situações tão estranhas que acabou se envolvendo nelas mais tarde. Situações como uma casa onde, quando a criança pequena era mandada para a cama, os sapatos começavam a andar pela sala.
E outra situação onde um recém-nascido costumava gritar de forma histérica, e quando os pais entravam, eles sempre encontravam o bebê em cima do armário, um recém-nascido, fora do berço, em cima de um armário. E eles se aproximavam e conseguiam salvar a criança quando ela caía. Agora ele foi até aquela casa e selou todas as janelas e colocou seus guardas do lado de fora, porque ele achava que, alguém estava fazendo palhaçada. E ele manteve a tranca e ficou lá esperando, e com certeza a criança gritou, e ele entrou, e lá a criança estava em cima do armário e ele a pegou assim que caiu. Houve outras ocasiões em que, em uma certa casa, fezes humanas estavam voando por toda parte, e ele se sentou nesta casa e começou a uivar, e as fezes humanas começaram a voar contra todas as paredes. Ocorrências estranhas. Feitiçaria do pior tipo. Havia uma casa que era atormentada por um babuíno que entrava e destruía tudo. Esse é um grande macaco. E ele destruiu tudo e aterrorizou essa família, e eles nunca conseguiram pegá-lo. E então, um dia, eles atiraram nesse babuíno quando ele entrou, e ele saiu correndo, e a trilha de sangue terminou na varanda do lado de fora, e quando eles saíram, a trilha de sangue terminou, e lá estava um dos trabalhadores morto. Então, isso era uma feitiçaria africana típica, como você encontra na África, em alguns lugares até hoje. E isso o convenceu de que definitivamente havia algo acontecendo, e ele se aprofundou em sessões mais profundamente. Então ele começou a aprender que, havia níveis mais altos, médios e médiuns inferiores, os médiuns de baixa estirpe para as pessoas comuns, os médiuns superiores, que se comunicavam com os melhores espíritos. E foi assim que ele se envolveu nesse tipo de coisa. E então, eventualmente, ele se envolveu com esse tipo de movimento da nova era e se tornou muito influente nesse tipo de agenda. Ele escreveu livros sobre isso e foi muito bem recebido nesses círculos. Mais tarde na vida, os pais da minha esposa se divorciaram e ele se casou com uma pessoa, uma senhora, que também era muito influente no movimento da nova era. Na verdade, ela é uma das instrutoras do curso de milagres. Ela ensina as pessoas a se tornarem Cristo e a realizar milagres. Situações incrivelmente malignas, às vezes, naquela casa. E os acontecimentos que ocorreram na casa da minha esposa quando ela era criança eram realmente muito estranhos. Eles tinham uma cadeira onde sempre havia alguém sentado, respirando pesadamente. E tinham uma bengala que costumava fazer barulho e coisas assim. Que ela cresceu com essa situação, para ela não era nada, não? Ela já estava acostumada com isso. Para mim era muito estranho e eu era ateu, não acreditava em nada. Eu, tentei racionalizar isso de uma forma científica. E então, quando minha esposa e eu nos casamos, nos mudamos para a cidade onde eu estava na universidade, e por anos não houve um problema real. E então minha esposa, tivemos primeiro o primeiro filho, o segundo filho e depois o filho mais novo. Minha esposa estava grávida quando meu sogro veio nos visitar. Ele se mudou para um apartamento que tínhamos do lado de fora. E lá ele ficou conosco. Agora, pensando bem, eu sei que foi aqui que tudo começou, porque se você tem uma presença oculta, então você terá essa influência na sua casa por muito tempo. Eu posso talvez te contar que quando acabamos de nos casar, nos mudamos muito perto deles, e havia ocorrências muito estranhas na nossa casa. Ocorrências absolutamente horrendas em algumas ocasiões. Nossos pratos voavam pelos cômodos e se quebravam contra as paredes e coisas assim. Ou você estacionava o carro e ele balançava e caía contra o lado da garagem. Tivemos acontecimentos muito estranhos em uma ocasião anterior, mas você esquece dessas coisas e depois você também racionaliza essas coisas e diz que elas não existiam ou que eram estranhas. Quando minha esposa estava esperando esse último filho, quando meu sogro se mudou, ela ficou realmente muito doente
tão doente que não achávamos que ela sobreviveria, e ela estava no hospital, entrando e saindo do hospital, e estava em um respirador, e ela estava muito, muito doente. E solta. Então decidimos que deve haver algo errado com essa gravidez. E os médicos deram uma olhada e disseram que a melhor coisa a fazer seria fazer um aborto, porque o filho provavelmente estava morto. Eles não tinham um scanner naquela fase nesses hospitais, então não podiam dizer com precisão, e não sabiam se essa criança estava talvez morta. Então, decidimos que teríamos que nos transferir para outro lugar onde pudessem fazer um exame, o que fizemos, e ela estava muito doente. Ela estava com uma temperatura muito alta, e eles fizeram o exame, e esse pequeno feto era só assim de grande, e ele estava perfeitamente bem, e estava chupando o dedinho, e decidimos que não iríamos fazer isso. Nós íamos passar por isso e ver o que acontecia. E, eventualmente, após 9 meses de inferno, de doença e tosse, e mais no hospital do que fora do hospital, minha esposa teve alta. A criança nasceu. E essa criança era a mais miserável que você pode imaginar. Ele era impossível. Ele costumava gritar da manhã até a noite. Se você quisesse alimentá-lo, tinha que enrolá-lo em um cobertor para que ele não conseguisse mover os braços. Ou então ele arranhava e arranhava você enquanto o alimentava. E se você o colocasse na cama, ele gritava e gritava e gritava. Então tínhamos uma técnica em que você meio que senta lá e balança e balança e balança a cama até que ele finalmente adormeça. Então você se esgueira para a cama e tenta adormecer. E no minuto em que você dorme, ele grita de novo. E isso continuou por 4 meses. Foi absolutamente caótico e nada que você pudesse fazer conseguia consolar essa criança. Minha esposa estava arrasada, eu estava arrasado, nós estávamos todos totalmente destruídos. E então, uma noite às 2 horas, eu tive um sonho em que estava sendo estrangulado e foi tão vívido que eu acordei com o suor escorrendo pelo meu rosto e meu coração batia como um tambor dentro de mim e eu me sentei ereto e tentei me recuperar desse terrível pesadelo. E no momento seguinte, o pequeno no quarto ao lado gritou, como se estivesse sendo assassinado. E minha esposa e eu levamos um susto tão grande que saímos correndo da cama, fomos até esse bebê e o pegamos no colo. E enquanto o pegávamos, ele começou a tremer violentamente. E a temperatura dele subia, e então ele começava a ter convulsões febris. E então nós o levamos correndo para o hospital, e eles deram uma olhada nele e tiveram que colocá-lo em uma tenda de refrigeração. Eles tinham uma tenda meio que refrigerada, e o colocaram em uma transfusão. E então, seria uma questão de vida ou morte se ele viveria ou morreria. E ele se recuperaria disso e voltaria para casa tão impossível quanto antes. E tudo ia bem por cerca de 2, 3, 4 semanas. Não consigo me lembrar qual era o intervalo entre isso. E então, exatamente às 2 horas da noite, exatamente 2 horas, era impressionante. Nós tínhamos um relógio em nossa cama e era um relógio digital, então você podia ver exatamente 14 horas e 2 horas da manhã. Seja lá o que foi, eram 2 horas da manhã. Foi então que eu acordei com essa sensação terrível de que estava sendo estrangulado e verifiquei minha esposa e disse, acabei de ter aquele sonho horrível de novo. E então o pequeno começava a gritar no quarto ao lado e nós corríamos e o pegávamos e a mesma coisa acontecia. Era tão grave que pensávamos que não conseguiríamos chegar ao hospital, que a criança morreria. Não havia nada que você pudesse fazer. Assim que ele começava a gritar, a temperatura dele simplesmente subia. E a temperatura dele subia, tanto que ele desmaiava. Eventualmente, eles nos conheceram tão bem que o hospital tinha esse lugar preparado para ele. Sempre que fosse necessário, eles não sabiam o que havia de errado com ele.
Eles nunca conseguiram descobrir. Em uma ocasião, o médico disse que eles precisavam fazer uma punção lombar porque deveria haver algo errado com o líquido cefalorraquidiano dele. Talvez ele tenha alguma infecção cerebral que esteja causando isso. E eu me lembro de levá-lo a este hospital e ele era apenas um bebê. E depois ele gritou tanto que minha esposa ficou bastante histérica. Quando os médicos saíram, eles disseram: "Isso é incrível." Havia 4 adultos que precisavam segurar essa criança. Ele tinha menos de 1 ano. E os 4 adultos precisaram segurá-lo porque ele estava se debatendo. Então, esse garotinho estava, se é que posso dizer, definitivamente, muito possuído. E você pode racionalizar isso. Se acontecer uma vez, e você pode racionalizar, se acontecer 2 vezes. Mas se isso continuar acontecendo por semanas e meses a fio, exatamente às 2 horas você tem uma experiência em um quarto e logo em seguida há um grito em outro quarto. Então, a lei da estatística te diz que não importa o quão ateu você seja e não importa o quão científico você tente ser sobre esse assunto, os 2 incidentes estão conectados. E eu estava sentado no hospital. Um dia minha esposa e eu revezamos para ficar com o pequeno. E ele estava em um estado muito ruim. E isso tinha acontecido pela enésima vez. E lá estava eu no hospital corrigindo provas. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Eu estava corrigindo. E de repente, nesta tenda de refrigeração, essa criança começou a tremer. E ele começou a ter um desses ataques e convulsões na cama. Então eu fui correndo e chamei a enfermeira e o peguei. E ele tremia tanto que arrancou os gotejadores. Agora, essa criança estava com tantos gotejadores que não conseguiam mais encontrar as veias nos braços ou nas pernas dele. Então eles tiveram que colocar nas veias aqui na cabeça e ele tremia tanto que arrancaram. Agora eu tenho essa criança em convulsão e eu tenho essa criança com isso arrancado. E ele rasgou a veia completamente, então o sangue estava escorrendo pelo rosto dele. E era uma visão tão horrível que eu fiquei louco. Eu não consegui lidar com isso. E, eventualmente, ele se acalmou e o colocaram de volta na tenda e conseguiram colocar o gotejador de volta e ele conseguiu sobreviver à noite. Mas naquela noite eu sentei lá e disse a mim mesmo: o que eu posso fazer? Não há ajuda médica, nada pode nos ajudar. E os 2 incidentes devem estar conectados onde eu encontro ajuda para essa situação. E eles me dizem, uma vez católico, sempre católico, e enquanto eu estava sentado lá naquela noite, naquele hospital, refletindo sobre essas coisas, sabe, as imagens da Igreja Católica e seu poder, sobre demônios, e o filme O Exorcista estava passando, e eu pensei comigo mesmo, talvez eu possa voltar para a minha antiga igreja e pedir ajuda a eles. Então eu tomei a decisão de fazer isso porque não tinha outra saída. No dia seguinte, eu fui à igreja católica e o padre católico estava sentado em seu quarto. E eu me lembro disso também. Ele tinha um copo lá e havia uma garrafa de conhaque ali. E ele não estava muito sóbrio. E eu fui até ele e disse: "Você sabe, eu sou católico romano, mas não vou à igreja. E eu tenho um problema." E ele disse: "Bem, qual é o seu problema?" Ele foi muito gentil. E eu disse a ele: "Bem, você sabe, eu sou ateu e sou cientista. Eu não quero falar sobre isso assim." E eu meio que hesitei e disse: "Você sabe, bem, eu tenho um problema em casa." Ele diz: "Bem, que tipo de problema?" Eu disse: "Bem, é um problema relacionado a acontecimentos estranhos na minha casa?" E ele diz: "Oh, não, 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 não. Eu não quero nada a ver com isso." E ele disse: "Não é a minha área. Me dê seu nome, me dê seu número de telefone. Nós voltaremos a você." Então eu dei a ele meu nome e meu número de telefone. Tudo o que eu disse foi que tenho acontecimentos estranhos na minha casa, é isso. E eu fui para casa e pensei: bem, isso foi de muita ajuda. Muito obrigado. E eu não fiquei em casa por muito tempo quando recebi uma ligação
indicou outro padre. E este sou, muito sofisticado. E ele me perguntou se eu gostaria de encontrá-lo em um mosteiro nas proximidades. Então eu fui ao mosteiro e havia esse velho... E ele era tão impressionante. Ele realmente me deixou uma impressão muito forte. Ele me disse para sentar. E então ele começou a me contar qual era o problema na minha casa. E minha boca ficou aberta. Se houvesse uma mosca, ela teria ido direto para dentro. Ele me disse que havia um problema na minha casa, que Satanás estava tentando matar meu filho e que estávamos sendo aterrorizados. E eu disse a ele, isso é impossível, como você sabe disso. Eu nunca disse nada a ninguém. Ele diz, não se preocupe com como eu sei. Eu também sei, ele disse, que o problema na sua casa é tão grave que vai exigir os níveis mais altos de ação para se livrar disso. E nós também teremos que fazer uma missa na sua casa. E então ele me disse, é ilegal para mim simplesmente fazer uma missa em qualquer casa. Para fazer uma missa em uma casa particular, eu preciso ter permissão do bispo. E eu já tenho. Aqui está. E lá estava a permissão assinada do bispo. Fazer uma missa na minha casa, ele sabia de antemão o que ia acontecer. Ele sabia de antemão que precisava da permissão. E tudo foi organizado antes mesmo de eu contar a eles qual era o problema. Agora, isso me deixou sem palavras. Então eu disse a ele, tudo bem, então você pode vir à minha casa e fazer o que precisar fazer. Mas eu tenho um problema que eu fui um idiota, ou sou ateu. E não vou à igreja. E agora você vai fazer missa e todas essas coisas na minha casa. E você sabe, eu fui um garoto mau todos esses anos. E ele disse, mas certamente você não vai ser mais ateu, vai? E eu disse, e quanto à minha esposa, ela nem é católica, ela é holandesa. Reforma, isso não é um problema. Então ele veio e falou com a minha esposa. E minha esposa ficou tão impressionada quanto eu fiquei muito impressionado. E ele disse, me mostre a casa. E nós percorremos a casa. E quando entramos no quarto do pequeno, de repente ele começou a cair e não conseguia mais ficar em pé. Esse velho, e eu estávamos lá atrás dele, e eu estava meio que fazendo isso atrás dele, sabe como eles fazem no palco em alguns desses ministérios onde os caras caem e não sabem para que lado vão cair? Bem, isso aconteceu lá também. E aqui estava ele, tremendo e suando, realmente sendo agitado. E eventualmente tudo se acalmou. E nós fomos para os outros quartos. E então entramos no nosso quarto e ele foi jogado para lá e para cá novamente. Mas não tão mal quanto no quarto do pequeno. E então ele me disse, o quarto do pequeno é o pior lugar da sua casa. Agora precisamos exercitar toda a sua casa. Traga-me um pouco de água. Nós trouxemos um pouco de água para ele. E então ele tirou um sal especial que ele disse ser muito especial. Sal sagrado de exorcismo. E ele fez o sinal da cruz com o sal na água. E então ele também me disse que tinha um anel especial com ele, que continha as relíquias de um santo. Em particular, isso foi poderoso em termos de exorcismo. E ele, esse padre, tinha sido um exorcista da Igreja Católica Romana em muitos países. Ele era irlandês. E então ele pegou essa tigela de água benta que ele havia feito e foi a cada janela e porta da casa. E ele pegou e fez uma cruz nas janelas. E claro, à medida que evapora, você tem essa leve cruz de sal nas suas janelas. E ele percorreu toda a casa com essa água benta. E então ele colocou a água benta no chão. E ele disse, agora nós vamos celebrar a missa aqui, no quarto dessa criança. E ele preparou tudo. E enquanto ele estava se preparando, tínhamos muitos animais de estimação em casa, um cachorro e 2 gatos, e você pode imaginar todas as coisas boas que se tem quando se tem crianças em casa.
E enquanto ele estava se preparando, de repente todos os animais correram para este quarto e lá estavam eles sentados. E eu olhei para isso e disse, isso é estranho. O que está acontecendo aqui? E ele fez a missa. E então, antes de ir embora, ele disse, o que você tem que fazer agora é colocar o seguinte, acima da cama de cada criança. E ele tirou do bolso amuletos de Lourdes, onde Maria havia aparecido. E ele deu um amuleto de Lourdes. Ele disse que havia muitos falsos, isso era de verdade. E nós tivemos que colocar isso acima da cama de cada criança. E então ele fez uma coisa incrível. Ele tirou a cruz da sua ordenação e ele me deu e disse, este você coloca sobre o menor. Eu odeio quando o diabo destrói crianças pequenas. E nós penduramos lá. E minha esposa estava dando aulas de cerâmica no Technion naquela época. E ela tinha feito um vaso, muito bonito. E então ela decidiu dar a ele como um presente. Porque como você paga pelo que ele fez, quer dizer, o que você faz. Então ela deu isso a ele como um presente e ele disse, este presente é tão precioso, eu vou dar para as freiras que estão em um certo mosteiro, onde eles nunca saem para ver a civilização. E então ele foi embora. E naquela noite, estamos muito expectantes, nós pegamos essa criança pequena, e ele está bem feliz, na verdade, não está gritando como de costume. E nós o pegamos e dizemos que é hora de dormir. Agora, normalmente, isso era o suficiente para causar um alvoroço em casa, e ele estava bem feliz. E nós o colocamos nessa cama. Agora, ele estava apenas começando a andar, e nós o colocamos na cama. E essa criança, sempre quando você a colocava na cama, se encolhia em posição fetal e começava a bater e gritar. E ficando vermelho como sangue e ficando totalmente louco. Naquela noite, nós o colocamos na cama e ele se virou de costas e riu. E ele estendeu os braços assim e fez sons de gugu como as crianças fazem e adormeceu. E pela primeira vez na vida dele, ele dormiu a noite toda. E na noite seguinte, ele dormiu a noite toda. E na noite seguinte, e na noite seguinte, e na noite seguinte, e na próxima semana, e no próximo mês. E aqui estava eu, o cientista ateu durão que sabe de tudo. E aqui estava a paz, o silêncio, na minha casa. E então eu percebi que eu não sei tudo. E eu disse a mim mesmo, agora, o que eu vou fazer? Aqui, está um oficial. Problema na minha casa e a igreja resolve o problema. Agora, eu vou ignorar isso, né? Ou vou dizer que existe um Deus e que eu tenho uma responsabilidade para com esse Deus. E eu lutei com isso por vários meses, eu realmente lutei com isso. E minha esposa também lutou com isso. E então eu disse, bem, eu não tenho escolha, eu tenho que voltar para a igreja. Felizmente, meu filho mais velho estava na fase em que ele precisa ir às aulas de comunhão, então isso me deu um álibi para ir à igreja. Então, eu fui à igreja, e neste caso, 1 ou 2 alunos, é uma cidade universitária pequena. Ainda digo, o que você está fazendo aqui? Então, bem, meu filho precisa ir à comunhão, você vê. E eu comecei a ir à igreja, e eu me envolvi bastante na igreja novamente. Todo domingo, fielmente. Todo mundo ia à igreja. E minha esposa começou a dizer que esse era o caminho a seguir. Ela também quer ir à igreja, mas ainda não chegou tão longe. E como havia tanta paz e harmonia em casa, nós ficamos mais relaxados. E um dia eu estava sentado lá e pensei comigo mesmo, sabe, essa casa precisa de uma mudança. E, típico alemão, eu pensei e disse à minha esposa, sabe, se fizermos isso, aquilo e aquilo outro, então podemos fazer algo com essa casa. E eu subi no telhado e olhei qual era a parede de suporte e qual não era. E então, eu simplesmente peguei um martelo e destruí tudo que me irritava. E decidimos reestruturar toda a casa, o que fizemos. Consegui juntar um pouco de dinheiro e não estava enfrentando grandes problemas. E então, reformamos toda a nossa casa. E durante o processo eu tive que ir ver
um homem para a cozinha. Eu ainda não estava realmente envolvido na igreja. Estou meio que na fase de eu realmente não sei, mas... E o homem que fez a cozinha veio e me disse: a propósito, eu ando com o Senhor e ainda me lembro claramente de pensar: ó irmão, mais um que anda com o Senhor. E eu disse a ele: tudo bem, isso é justo o suficiente. Você anda com o Senhor. Eu era muito atrevido. Você anda com o Senhor, mas eu só quero uma cozinha. Está tudo bem? E ele disse: sim, tudo bem, isso está certo, mas eu posso te dar isso. E ele me deu um panfleto. E, bem, ele era um cara legal. E você sabe, eu fiquei com um panfleto e eu coloquei em uma gaveta e disse: bem, eu vou ler isso depois. Então ele colocou a cozinha, a casa estava pronta, e quando tudo isso foi feito, eu comecei a voltar para a igreja. E isso continuou por um período de 1 ano, e eu ia à igreja regularmente, fielmente. E eu sempre sentava lá em uma manhã de domingo e me maravilhava com todas as coisas que eu sabia que estavam acontecendo na igreja católica. Eu passei pelo catecismo novamente, enquanto meu filho passava pelo catecismo. E eu me perguntava, por que o mesmo ritual acontecia toda vez? Você sabe, a hóstia subindo, a mudança do pão para a divindade. A caixinha com a luz vermelha onde Deus estava. E eu comecei a me perguntar, por que Deus queria as mesmas coisas repetidamente e repetidamente? E por quê? Ele estava satisfeito com o mesmo ritual repetidamente, mas eu estava convencido de que isso era a verdade. Eu estava convencido de que o catolicismo era o representante de Deus nesta terra, porque tinha resolvido o problema na minha casa. Mas eu queria conhecer esse Deus, e eu queria saber como é ter um relacionamento com esse Deus. E eu olhei para o movimento carismático, onde eles tinham a queda no espírito, e eu pensei comigo mesmo, não é talvez essa a experiência que alguém deve ter para saber que esse Deus realmente existe, porque eu realmente não o sinto, não sei onde ele está. Mas por outro lado, eu sempre fui tão cético em relação a isso, e sempre disse a mim mesmo, essas pessoas com sua muleta religiosa... E então, um dia eu estava sentado na aula, e eu estava dando uma palestra para um grupo de estudantes do 1º ano. Eu tinha conversado com um padre a propósito sobre a evolução, e a Igreja Católica me disse que, claro, existe evolução, não há problema com isso. Então eu também não tinha problemas com isso. Eu poderia continuar com minha evolução e agora acreditar em Deus era um arranjo bem legal. E eu estava em uma aula do 1º ano e estava dando uma palestra com uma base evolutiva muito forte. E uma jovem se levantou em uma aula do 1º ano. Agora isso requer coragem. 300 estudantes do 1º ano e uma jovem se levanta na minha aula e ela diz, com licença, e eu digo, sim, qual é o seu problema? E ela diz, o que você está dizendo vai contra as minhas crenças. O que você está dizendo é uma mentira. Eu acredito que Deus criou os céus e a terra, Ele é o Criador do universo. Bem, eu quase explodi. Eu a destruí, eu a ridicularizei, eu a acabei. Ela se sentou e chorou. Na minha aula eu pensei, bem, trabalho bem feito. E então a aula acabou. E todos os alunos estavam muito impressionados com toda a eloquência. Eu coloquei no quadro e provei a eles quão ridícula era a ideia que essa jovem havia postulado. E eu voltei e sentei no meu escritório. E então houve uma pergunta mais cedo sobre a consciência. Você se lembra disso? Bem, essa vozinha aqui não me deixava em paz. E continuou me dizendo o quão filho da mãe eu era e como eu poderia, na frente de todos, atacar e humilhar essa jovem a tal ponto. E eu me senti realmente mal comigo mesmo. Minha consciência não me deixava em paz. E eu não sabia como lidar com isso. Então, de uma maneira bem típica, de católico, eu pensei, bem, no caminho para casa para o almoço, eu não ficava longe da universidade. Então, eu sempre ia para casa almoçar. Eu vou passar pela Igreja Católica e sentar lá por um tempo e espero que esse sentimento passe. Então eu passei de carro e entrei na igreja e me sentei dentro, mas estava trancada. A porta estava aberta, você podia chegar a alguns bancos, mas ao redor do altar estava trancado porque ladrões tinham estado roubando.
E eu fiquei ali sentado e falei com Deus. E olhei para a luzinha vermelha, que significa que a hóstia estava presente ali. Então Deus estava presente. E me atingiu que ele estava trancado naquela caixinha. E então eu fiquei ali sentado por um bom tempo e estava torturado na minha alma. Realmente, eu estava torturado e eu disse a mim mesmo, você sabe, Deus deve estar aqui porque Ele fez coisas tão maravilhosas na minha casa. Minha família é totalmente diferente. Minha esposa estava disposta a se converter. Eu chamei o padre católico para a nossa casa para que ela pudesse se tornar católica. E por algum motivo ele simplesmente nunca conseguiu vir. Ele nunca conseguiu vir. Ele sempre tinha algo para fazer, mas ele ainda ia vir. E eu fiquei sentado naquela igreja e lutei com Deus. E eu disse a ele isso. Eu tenho todos esses sentimentos e não sei onde ele está e nunca realmente o conheci. E eu sei que em outras igrejas estão acontecendo todas essas coisas empolgantes. E aqui, você sabe, temos a mesma coisa todo domingo. E onde você está? E eu fiquei ali, sentado no banco e disse, tudo bem, Deus, se você realmente existe, então agora você deve me mostrar, porque eu realmente não consigo te encontrar. E com esse sentimento, eu fui para casa me sentindo um pouco melhor. E típico, né, de mim, eu cheguei em casa rapidamente. E então eu comecei a vasculhar a gaveta, estava procurando por algo e, de repente, enquanto eu vasculhava essa gaveta, eu peguei este panfleto. Agora já se passou um ano desde que esse homem que estava caminhando com o Senhor me deu este panfleto. E eu pego este panfleto e começo a lê-lo. Era em alemão e tinha 3 colunas. Tinha a lei de Deus em uma das colunas e tinha a lei de acordo com a Igreja Católica e tinha a lei de acordo com a Igreja Luterana. E então explicava como os mandamentos tinham sido mudados pela Igreja. E tinha nos textos bíblicos de como isso tinha sido mudado. E eu pensei comigo mesmo, agora que besteira é essa? Isso é uma completa besteira. E eu disse à minha esposa, eu não disse isso, eu a chamei pelo nome dela. Eu disse, temos uma Bíblia em casa. E ela disse, não, eu não acho que tenha uma Bíblia. Eu disse, com certeza deve haver uma Bíblia em casa. Estamos indo à igreja há quase um ano agora e não há Bíblia em casa. Havia muitos livros de catecismo em casa, então eu peguei o livro de catecismo, abri e olhei, e claro, os mandamentos, assim como no panfleto, eram idênticos aos do livro de catecismo. E então eu me lembrei de uma caixa antiga, que uma senhora idosa, que havia falecido, me deixou, e eu a coloquei na garagem, depois de ter organizado algumas coisas. E eu me lembrei que havia um monte de livros, e eu sabia que as velhinhas provavelmente teriam Bíblias. Então eu fui para fora na garagem, mexi naquela caixa e com certeza lá estava uma Bíblia antiga, uma Bíblia alemã antiga. Então eu entrei e abri, e lá estava. Os 10 mandamentos eram totalmente diferentes do que estavam no livro de catecismo. Isso me deixou perplexo. Então depois de um ano eu liguei para este marceneiro. E eu disse a ele, lembra de mim, um ano atrás, você colocou uma cozinha para mim. E ele disse, sabe de uma coisa? Eu estive tentando te ligar o dia todo. Eu tive a sensação de que precisava te ligar, mas não sei porquê. Qual é o problema? Eu disse, você pode vir aqui, por favor. Você me deixou um panfleto sobre o qual eu quero conversar com você depois de um ano. E ele veio e era um cara legal. E nós começamos a conversar. E então começamos a falar sobre as Escrituras e sobre a Bíblia. E começamos a falar sobre o livro de Daniel e as profecias relacionadas a Daniel, capítulo 7. E eu passei por isso com ele e nós escrevemos. E nós trabalhamos até umas 3 horas da manhã. E ele veio no dia seguinte e no dia seguinte. E em 3 dias nós havíamos passado por Daniel e Apocalipse. Todos os fatos históricos e todas essas coisas, e eu não acreditava em uma palavra disso. E então eu decidi que a única maneira de resolver isso era verificar se cada um daqueles fatos era realmente assim, se aqueles reinos e aqueles reis e todas essas coisas eram realmente verdade. Então eu voltei para a universidade, para o departamento de História, o departamento de Teologia. Eu peguei tudo que conseguia encontrar e verifiquei e confirmei, e era realmente assim.
E então eu comecei a descobrir que o pequeno chifre de Daniel, capítulo 7, se você levar como a Bíblia diz, não pode ser ninguém. Além da Igreja Católica Romana, que choque foi isso para o meu sistema. Então, eu obtive a visão protestante de que o pequeno chifre seria Antíoco Epifânio IV. E eu passei por tudo isso e descobri que não pode ser ele, porque nenhum dos critérios se encaixava. E também, como as escrituras foram mudadas em alguns desses pontos, mas para ser justo, eu convidei a Igreja Católica Romana, padre na minha casa. E eu disse, você pode, por favor, vir à minha casa? Eu preciso falar com você sobre um assunto. E ele veio e minha esposa estava lá, e eu estava lá. E eu peguei a Bíblia e peguei os capítulos de Daniel e fui, através disso, com ele, em detalhes, e eu mostrei a ele a mudança dos mandamentos e todas essas coisas. E então ele me disse, eu não posso falar com você sobre esse assunto porque eu não entendo nada de escritura. Eu fiquei chocado. Ele era um padre e não se interessava pelas escrituras. Ele diz, temos alguns especialistas que entendem de escritura, mas, isso não faz sentido para mim, ele diz. E então ele foi embora. E então eu tinha os ministros de outras igrejas e nós discutíamos, certo? Às vezes até altas horas da noite sobre o que era o pequeno chifre. E toda vez que eles voltavam a Antíoco Epifânio, eu mostrava para eles, mas não pode ser porque ele vem depois de Roma, etc. Não pode ser na época grega. E eventualmente todos eles também iriam embora e diziam, não pode ser de outra forma. Então eu fui confrontado com esse enorme dilema. E então a pior de todas as coisas foi que começamos a falar sobre o sábado, esse outro homem e eu, e passamos por toda a questão do sábado. E então eu disse a ele, mas isso é ridículo. Como você pode cumprir um mandamento que você já cumpre? Porque o Senhor criou em 6 dias os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso é ridículo. Tudo veio à existência através da evolução. E ele disse, não, isso veio à existência através da criação. Deus criou isso, você sabe. E a menininha aparece na minha mente. E eu disse a ele, mas isso é bobagem. Ele disse, eu vou te provar. Eu disse, tente. E ele tentou. No dia seguinte, ele estava na minha casa com uma pilha de livros assim. Todos sobre criacionismo. E ele me deu eles. E eu me lembro de ter passado por aqueles livros. Eu estava sentado no meu escritório, costumava dar minha aula e correr de volta, e passei por aqueles livros muito rapidamente, mortal, e os devolvi a ele em um período de tempo muito curto e disse, aí estão seus livros. Ele disse, o que você acha? Eu disse, nunca li tanta bobagem na minha vida. Então eu disse, não se preocupe. E ele me trouxe outra pilha assim. E eu passei por tudo aquilo e era tão confuso e tão cheio de bobagens. Então eu devolvi a ele e disse, é tão anticientífico, eu não posso aceitar isso. Então nós discutimos se Deus é um criador ou não, e eu o mataria com ciência. Eu tinha toda a terminologia, eu era professor, eu era um evolucionista, eu sabia o que dizer para essas pessoas. Eu fui treinado para eliminar pessoas que se opõem, ao cientista em qualquer uma dessas áreas, e ele ficou tão frustrado comigo. E então, um dia, ele estava tão frustrado que disse, sabe de uma coisa? Eu disse o quê? Ele diz, eu não tenho um problema com evolução, criação. Você tem um problema. Você resolve isso. Então a bola estava do meu lado. Enquanto isso, coisas estavam acontecendo. Novamente, na minha casa, o pequeno novamente ficava miserável toda vez que chegava a hora de dormir. Ele novamente ficava mal-humorado e gritando e coisas do tipo. E também percebemos que sempre que tínhamos um momento de paz, minha esposa e eu, nós estudávamos as Escrituras. Eu não consigo te dizer como nós estudávamos isso. Eu terminei uma Bíblia, em 2 meses eu tive que jogá-la fora, estava acabado, ela se desfez, e minha esposa estava estudando, e ela tinha enormes problemas com a ideia do sábado, não fazia sentido, era tão estúpido, e ninguém no trabalho sabia o que estava acontecendo comigo. E um dia eu cheguei ao trabalho e
A secretária do departamento se aproximou de mim e disse: "Eu tenho algo para você ler." E ela me entregou uma pilha. Mas era uma pilha de documentos. E quando eu olhei para eles em um momento livre, eu vi que era um longo texto contra o sábado. E estava escrito contra os adventistas do sétimo dia. E isso me deixou atordoado porque ninguém no trabalho sabia o que estava acontecendo comigo. Quer dizer, um cientista nunca admitiria, sabe, que agora está falando e pensando sobre religião. Isso era ridículo. Meus colegas eram todos ateus. E eu peguei isso e pensei comigo mesmo, agora o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho tempo para isso. Estou lutando com a evolução, então eu dei para minha esposa e eu disse, sim, aqui está material, você passa por isso. Talvez haja uma saída para tudo isso. E ela analisou meticulosamente cada afirmação. Era realmente uma coisa grossa, bem grossa, escrita contra isso. E enquanto eu lutava com a evolução, ela estava lutando com isso. E então, um dia ela me disse, sabe, eu passei por cada uma das afirmações que eles têm. E cada uma delas eu coloquei ao lado da Bíblia, e toda vez isso é a palavra do homem, e a Bíblia tem algo diferente a dizer. Então, este documento aqui agora me convenceu de que o sábado deve estar certo. Isso foi algo... Então, um documento escrito contra o sábado provou para ela que o sábado era, na verdade, muito importante e correto, mas eu ainda tinha um problema, um grande problema. Eu não conseguia aceitar isso, porque eu não vou reservar um dia para a criação. Isso levou bilhões de anos, quanto mais 6 dias. E a bola estava do meu lado. E nesse estágio, tudo começou a dar errado novamente na minha casa. E quando pegávamos a Bíblia, o pequeno ficava histérico. Sempre que tínhamos um momento livre, ele ficava histérico. E eventualmente ele pegou uma garrafa de vinho, nós estávamos bebendo vinho, e ele a quebrou. Eu não estava na sala na hora, mas eu só ouvi o vidro quebrando. E então saímos e ele estava andando por todo o vidro e seus pés estavam cortados em pedaços. O dedão do pé dele estava quase decepado. Então, de volta ao hospital, eles costuraram o dedão de volta e foi um pesadelo a partir daí na nossa casa. E eu estava lutando com a questão do sábado. E eu estava em pé na biblioteca um dia, nós tínhamos a maior biblioteca baseada na evolução no hemisfério sul, aquela universidade. E eu disse a mim mesmo, sabe, deve haver uma solução. E eu disse na minha mente, Deus, se há algo de errado com essa teoria da evolução, então eu ainda não encontrei. E você deve me mostrar, porque mais ninguém pode me mostrar. E eu entrei nessa biblioteca, peguei um livro, e enquanto eu saía pela porta, um colega me parou e disse, espera aí. Tem outro livro que você deve pegar, que é o mesmo daquele, mas a nova edição está lá na prateleira de trás. Muito estranho. Então eu fui até a parte de trás e peguei aquela edição também. Eu peguei os dois e fui para o meu escritório, e então comecei a ler. Mas eu comecei a ler os dois ao mesmo tempo. E então, enquanto eu olhava para a edição antiga dizia isso. Há um grande problema com os cetáceos, com as baleias, porque elas aparecem de repente no registro fóssil já totalmente formadas. E não há nenhuma evidência de que um deu origem ao outro. A nova edição colocaria tudo em... A terminologia científica diria que as citações têm uma origem antiga e evoluíram de tal e tal para tal e tal e tal e tal e tal e tal. E eu passei por eles um modelo após modelo e o antigo admitiria o problema, o novo nunca admitiria o problema. E foi aí que eu comecei a pensar, mas espera, tem algo errado aqui. Tem algo estranho aqui. E sempre que eu entrava na biblioteca, era como se um milagre acontecesse. Eu pegava algo e a próxima coisa que eu pegava seria exatamente o oposto sobre o mesmo assunto. E, muito rapidamente, eu tinha uma grande pilha. E então eu estava dando aulas naquela época sobre genética e comecei a pensar sobre isso. E então eu comecei a trabalhar nessa questão genética, e muito parecido com o que fizemos aqui, e comecei a pensar sobre quais são os problemas. Deixe-me agora, objetivamente, apenas por um momento, sentar e pensar quais são os problemas. E eu cheguei a uma pilha tão grande de problemas que isso me deixou atordoado. E algo deve ter me ajudado.
Porque a lista de problemas era tão enorme que era inacreditável. E então, uma noite eu estava sentado em casa e a criança estava impossível. Ele foi para a cama e nós fomos para a cama. 2 horas da manhã, eu tive um sonho. Eu estava sendo estrangulado e o pequeno gritou no quarto ao lado e nós corremos e a mesma coisa aconteceu. Mas ele não ficou tão doente a ponto de ter que ir para o hospital. Ele apenas teve uma febre muito alta e conseguimos lidar com isso de alguma forma em casa. E então eu entrei em contato com essa outra pessoa e disse a ele: você sabe, tem algo muito estranho aqui. Eu sei disso pelas Escrituras. O sistema da Igreja Católica Romana não pode ser o sistema de Deus. E ainda assim nós tínhamos esse problema e eu não queria contar a ele sobre isso. E então, no final eu contei metade para ele sobre isso, mas não completamente. E ele disse: não se preocupe, vamos orar. E parou. E então, uma semana depois, aconteceu de novo às 2 horas. E o que tinha acontecido, sem que eu soubesse, ele havia reunido várias pessoas e dito a elas para orar às 2 horas todas as noites, se levantar, e eles ajustaram seus alarmes com sabedoria e se levantaram às 2 horas para orar por uma família que eles nem conheciam. E havia um silêncio total no qual podíamos realmente estudar nossas Bíblias em paz e tranquilidade. E então, uma noite, uma das senhoras decidiu que, você sabe, estava tranquilo, porque ela deve se levantar, e ela não se levantou. E aconteceu agora. Pensando bem, Deus não precisa da oração daquela, uma pequena pessoa, mas havia lições nisso que mais tarde seriam importantes para mim. Que Deus quer unidade entre seu povo e todos devem se unir em uma questão. Então foi uma lição para eles, assim como uma lição para nós. E então chegou o momento em que eu sabia que não poderia ficar em cima do muro para sempre, ou isso é a verdade. E eu estudei e verifiquei, tive professores que conversaram comigo sobre o significado grego disso e o significado hebraico daquilo, verifiquei os fatos históricos, olhei para as profecias, não havia outra maneira que fizesse qualquer sentido lógico. Eu estudei o que as outras igrejas disseram, mas não fazia sentido. E eu sabia que uma decisão teria que ser tomada, não havia como escapar. E eu decidi que ia fazer isso. Eu ia tomar a decisão, não importava o quão ostracizada e quão estranha essa igreja era para mim. Na primeira vez que minha esposa viu os adventistas, ela desabou em lágrimas. Eles comiam de uma forma tão estranha. Eles eram tão diferentes do que éramos. Eu me lembro que o homem me disse: você não quer vir a um dos nossos cultos? E eu disse: esse é domingo, é meu dia de folga. Eu ando por aí de jeans, camiseta e chinelos. E eu não vou a nenhuma igreja. Se não puder ir exatamente como estou, porque se eu fosse à igreja católica, eu iria de jeans, camiseta e chinelos. Ele disse: tudo bem, venha. Então eu fui à igreja católica, quer dizer, à igreja adventista, e me sentei lá atrás. E eu olhei para todas essas pessoas com seus ternos e gravatas e pensei: que nojo! E todos me olharam, mas eles eram todos agradáveis com isso e coisas estranhas assim. Eu não gostava da configuração, eu não gostava de como eles pareciam tão diferentes de todo mundo, sabe? Meus amigos eram rudes e faziam piadas grosseiras e todo tipo de coisas. E esses eram tão diferentes. Minha esposa desabou em lágrimas quando viu isso. Ela disse: eu não quero esse estilo de vida. Eu quero o meu antigo estilo de vida. Nós costumávamos sentar ao redor da piscina, beber cerveja, receber amigos e, você sabe, fazer festas e coisas assim. E eles eram tão diferentes. É uma diferença tão grande que você pensa que nunca poderia ser feliz lá. Ela chorou, chorou e chorou, mas sabia de alguma forma que teria que voltar de qualquer jeito. Então um dia eu decidi que não aguentava mais no trabalho. Com tudo isso, ensino da evolução. E outra coisa estranha aconteceu. Fui convidado pelo então chefe do departamento para liderar um grupo de discussão sobre evolução com os alunos de pós-graduação cerca de 2 semanas depois. Todo mundo tem sua vez, mas a minha não foi por meses. Aconteceu algo e a minha foi antecipada. Agora, eu estava diante de um grande problema
Eu entro nisso com a boca cheia de dentes, fingindo ser o que não sou. Ou eu me posiciono pelo que agora acredito. E eu estava realmente tão covarde, é inacreditável. Eu estava tão assustado com esse evento, perder a credibilidade entre seus colegas quando você foi tão importante todos esses anos, é realmente uma experiência dolorosa. E eu decidi, depois de muita luta interna e reflexão, que eu faria isso. Meus novos amigos, que com o tempo se tornaram menos estranhos aos meus olhos, iriam rezar por mim enquanto eu fazia isso. E eu entrei naquela sala de aula e toda a equipe estava sentada lá. Era um evento de pós-graduação. Então toda a equipe estava lá e todos os alunos de pós-graduação. E eu começo a palestra normalmente. E então você inicia esse grupo de discussão sobre evolução. E eu comecei a palestra. Então eu mudei para os genes e destaquei cada único problema. E eu passei por todo o sistema gênico até onde eu havia organizado até aquele momento. E eu disse no final, portanto, a evolução não é possível. Primeiro pode ouvir uma agulha cair. E então o caos se instalou. Um dos meus colegas ficou vermelho, como sangue, e começou a gritar comigo como você não pode imaginar. E a espuma literalmente começou a sair da boca dele de tanta raiva. Era simplesmente inacreditável. E então, uma das alunas, uma garota, é interessante como essas coisas acontecem. Uma jovem aluna, uma garota, uma aluna exemplar, ela se levantou e disse, eu quero dizer algo. E ela olhou para todos os professores e disse, quando eu vim para esta universidade, eu acreditava em Deus. Eu tive uma boa vida. Eu tinha um bom relacionamento com Deus. E agora, eu não acredito mais em nada. Eu perdi minha fé. Minha vida está desmoronando e você me roubou minha fé. E agora, doutor, a briga é dar esta palestra e me mostrou agora que você tinha me enganado. Você pode imaginar o que aconteceu naquele departamento? Esse foi o fim. Minha vida não valia um centavo em termos da minha credibilidade científica. Eu estava acabado. Quando eu caminhava pelo corredor, meus colegas se viravam e iam na direção oposta. E eu decidi, ali mesmo que era impossível para mim. Então tivemos uma reunião especial, onde decidiram que a base de todo o ensino deve ser a evolução. E claro, eu não poderia concordar com isso. Então eu decidi que iria me demitir. Então eu me demiti. E o chefe do departamento disse, você sabe, você não pode simplesmente fazer isso. Quer dizer, eu tinha muitos alunos e eu era bastante popular entre os alunos. E a maioria dos alunos de pós-graduação estava sob minha supervisão. E então o reitor da universidade me chamou. E o reitor disse que eu devia ir até ele. E eu pensei comigo mesmo, uau, agora eu preciso ir até o reitor. O que faço? Não tenho roupa decente. Eu nunca tive um terno na minha vida. Eu comprei o terno para ir ver o reitor. Você consegue acreditar nisso? E quando eu coloquei o terno estúpido para olhar, para ir visitar o reitor, algo me atingiu entre os olhos, como um golpe de martelo. É apenas uma questão pessoal para mim. Eu pensei comigo mesmo. Agora olha o que você está fazendo, seu idiota. Você vai e coloca um terno para falar com um homem. Mas quando você vai visitar Deus, você vai de jeans e camiseta. Apenas uma questão pessoal. Eu não me importo que alguém venha à igreja de jeans e camisetas, tudo bem. É apenas uma questão pessoal para mim. E isso me incomodou. E então eu fui ao escritório do reitor e me sentei lá, de frente para o reitor, e começamos a conversar. E ele conversou comigo por 1 hora. E foi muito difícil para a universidade. Você sabe se livrar de mim? Porque eu tinha todos esses alunos. E nós começamos a conversar, e então, eventualmente, ele disse, você sabe. E se você decidisse que você não agite mais as coisas?
Então, você sabe, nós poderíamos te dar algo melhor. Bem, isso seria uma cátedra. Eu era um cara bem jovem. Eu seria praticamente o professor mais jovem da universidade. E eu olhei para ele e disse, não, o preço é muito alto. E eu vou sair de qualquer forma. E então ele diz, isso é muito interessante. A propósito, quem você acha que tem a verdade? E lá estava eu com a boca cheia de dentes. Eu admito que acredito que alguma seita pequena que todo mundo detesta tem a verdade. E eu digo isso a um homem que tem essa alta posição nesta universidade. E no governo em geral. E eu disse a ele, bem, você sabe, Cristo, igrejas. Tanto faz, eu nem consigo lembrar o que eu disse. E ele disse para mim, não, isso não é o que eu quero saber. Eu quero saber de você. Quem você disse que tem a verdade? Eu passei pelo mesmo ritual de novo. E ele me parou e disse, não. Eu não quero saber disso. Eu quero saber de você. Quem você acha que tem a verdade? E eu comecei de novo com isso. E no fundo da minha mente eu ouvi esse galo terrível. Pare de cantar. 3 vezes eu pensei, E eu disse a ele, bem, eu acho que é a igreja adventista do 7º dia que está pregando a verdade. E eu pensei, agora é isso, eu sou um homem morto. E ele não disse nada, nenhuma palavra. Ele apenas disse, bem, muito obrigado. Parabéns pela sua escolha e espero que as coisas vão bem para você. E é isso. E eu pedi demissão da universidade. E eu coloquei minha casa à venda e o primeiro cara que entrou na minha casa disse, uau, que casa? E ele a comprou. O primeiro cara... E ali eu tinha esse dinheiro. E eu sabia que agora a minha credibilidade científica no mundo tinha acabado. A universidade era uma carreira que eu havia abandonado por causa da minha fé. E Deus cuidaria de mim a partir de agora. E as coisas vão ficar maravilhosas. Agora eu vou pegar esse dinheiro e vamos fazer algo grandioso com ele. Vamos começar uma pequena fazenda em algum lugar e vamos fazer com que as pessoas venham e vamos testemunhar e vamos fazer grandes coisas com todo esse dinheiro. E eu reuni alguns caras e começamos essa coisa. E então nós plantamos trigo e o trigo cresceu como louco. E ele cresceu tão alto que os fazendeiros de todo o distrito vieram e disseram, vocês estavam na universidade, sabem algo especial? E eu disse, bem, estamos fazendo exatamente a mesma coisa que vocês estão fazendo, mas eu penso comigo mesmo, é porque estamos caminhando com Deus agora, é por isso que nosso grão é muito melhor que o seu. Se você fizesse a mesma coisa, então seu grão também seria melhor. Você vê, uma vez que um garoto cristão, tudo vai ficar ótimo. E eu estava bastante feliz por estar fora da universidade. E nós nos mudamos para este lugar e começamos toda essa coisa acontecendo. E então, todo o nosso dinheiro estava investido na terra e nós investimos muito mais dinheiro em empréstimos e coisas assim, para tudo que é necessário para colocar nas plantações de trigo e esse tipo de coisa. E então, um bando de pássaros chegou como você nunca viu em toda a sua vida e eles ignoraram todas as fazendas com os pequenos trigos nelas. Mas eles se empoleiraram no meu e fizeram dele o lar. E eles eram apenas restolhos. E então, você pode imaginar, tudo deu errado. Sanções foram impostas contra a África do Sul. Naquela época, a economia estava totalmente destruída. As taxas de juros, que estavam em 3% e 4%, dispararam para 28%, 30%, 36%, em alguns casos. E os empréstimos que não tinham nada para serem pagos se tornaram um pesadelo total. E o único meio de ganhar dinheiro foi tirado.
e nós fomos totalmente destruídos. Tudo que eu possuía se foi, com um estalar de dedos, simplesmente escorreu entre meus dedos, e todas as muletas nas quais eu estava me apoiando tinham sumido. E os pássaros comeram meus campos. E eu disse a Deus: como você pode fazer isso comigo? Como você pode me destruir? Como você pode permitir que isso aconteça e eu não tenho como me sustentar? Eu não tenho nada. Minha credibilidade científica é zero. Eu nunca poderei voltar ao meu trabalho anterior. Eu estou acabado. E ficou pior. E ficou pior. E eventualmente não nos restou nada. Sem comida. Sem nada. E minha esposa, eu e as crianças, nós nos sentamos e conversamos sobre isso. E nós decidimos se isso fosse a verdade. E eu não acredito que todas as coisas que aconteceram vieram. Do outro lado, você vê, quando eu tomei minha decisão, aquele meu filho tinha mudado. Ele se tornou uma criança totalmente diferente. Enquanto antes, ele não estava doente, mas tinha uma expressão sombria e triste no rosto. Ele mudou tanto que se tornou a criança mais doce e gentil de toda a nossa casa. Ele se tornou um prazer de se conviver e eu sabia que o que tinha acontecido antes era uma farsa. Eu sei que a Bíblia diz que Beelzebu não expulsaria Beelzebu, mas o que aconteceu na minha casa foi que ele não foi expulso por Beelzebu. Quando a Igreja Católica veio e fez o que tinha que fazer, Satanás havia dito a seus demônios: fiquem de fora. E quando você se afasta e permite que a criança se deite e relaxe, ela ficará presa 2 vezes mais do que antes. E aconteceu, mas depois que tomamos nossa decisão, essa criança foi completamente curada. Ele é o mais espiritual de todos os meus filhos. E ele é tão diferente que eu sabia que isso tinha que vir de Deus. Era totalmente diferente. Jogo de bola. A outra coisa interessante que aconteceu foi que aquele mesmo padre católico, depois de todo esse tempo, mais de 1 ano do nada, enquanto eu lutava com essa decisão, me ligou e eu atendi o telefone e disse: oi. E ele disse: sou o padre fulano de tal. E eu disse: sim, isso é estranho. Por que você está me ligando? E ele me disse: você sabe, seu pai que está morto. Seu pai está tendo problemas terríveis lá no purgatório. É verdade. Ele disse isso e eu disse a ele: mas, como você sabe, tendo feito o estudo sobre o estado dos mortos e todas essas coisas e sabendo o que aconteceu, eu disse a ele: como você sabe? Ele disse: as freiras que nunca veem o mundo, eles foram informados do outro lado que seu pai está em apuros e ele está em apuros por sua causa. E é melhor você voltar para a igreja rapidamente. E é melhor você começar a rezar e fazer missas para que esse problema desapareça. E eu disse: muito obrigado pela informação. E desliguei o telefone e me lembro de ter pensado: você está atrasado, diabo. Você está atrasado. Esse homem era um homem bom. E ele está enganado, eu sei. E o Senhor, com sorte, o guiará para uma vida melhor e uma melhor compreensão um dia. Mas aqui estava eu nesta fazenda, sem dinheiro, sem meios, sem nada, com uma carreira destruída, sem chance de voltar, condenado ao ostracismo, motivo de chacota. O mundo acadêmico. E nenhum dinheiro. E nós nos ajoelhamos e reivindicamos cada promessa na Bíblia. E dissemos: Senhor, você prometeu que cuidaria de todas as nossas necessidades. Você prometeu que os filhos de um homem justo nunca serão vistos mendigando nas ruas. Não há como sair do dilema que temos, não há dinheiro, não há comida, não há nada. Mas nós acreditamos em suas promessas e nós escrevemos uma carta e colocamos por escrito todas as promessas e dissemos: você não pode mentir. Portanto, essas promessas devem ser para nós. E se minha vida aqui fora está destruída e nossa fazenda está destruída, então que assim seja.
Deve haver algo mais que você tenha em mente? E então nós fomos para a cama, e na manhã seguinte, às 8 horas, o telefone tocou. E um professor de outra universidade me ligou e disse que um de seus colegas tem um grande problema e precisa sair e precisa tirar uma licença prolongada por 1 ano, e eles precisam de alguém para substituir imediatamente. E o assunto que está sendo ensinado é exatamente o mesmo campo em que eu estava. E eu disse a ele, bem, o que você quer que eu faça? Ele diz, bem, você poderia vir e dar as aulas. E eu disse a ele, mas e quanto a... Ele diz, não se preocupe, contanto que você continue com a ciência, e quem se importa, não importa, você vem e faria isso por nós. Estamos em uma situação complicada e precisamos de alguém, e sabemos que você está disponível. E eu disse, bem, isso seria ótimo, muito obrigado. Quando eu começo, e ele diz, bem, teríamos que passar isso pelos comitês, e provavelmente em 3 meses. E eu disse, ok, muito obrigado. Desliguei o telefone e disse, boa tentativa, Deus. Mas daqui a 3 meses, estou ferrado, eu não tenho nada para comer. Eu estava deprimido. E então, cerca de 20 minutos a meia hora depois, o telefone toca novamente. E é o mesmo homem, e ele me diz, algo estranho acabou de acontecer. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse que foi ao escritório do reitor para que ele assinasse isso, para que pudéssemos começar a movimentar as coisas. E o reitor diz, eu não tenho tempo para comitês, para reunir todos e fazer o processo andar. O que é que você quer? E eu expliquei a ele o que eu queria, que eu tinha que substituir isso, e ele disse, venha aqui, eu vou assinar. E ele assinou, e ele disse, aponte o homem, ele pode vir amanhã se precisar. Então eu disse, uau, e quando eu começo, era quinta-feira, e então ele disse, segunda-feira, você começa na segunda-feira? Eu disse, eu começo na segunda-feira, e eu estava em outra cidade pequena, e eu tinha uma fazenda, e havia vacas, eu estava falido. E quem vai cuidar dessas vacas estúpidas na fazenda? E 10 mil problemas para serem resolvidos em um fim de semana, impossível. E eu desliguei o telefone e disse à minha esposa, eu consegui um emprego na universidade, só por 1 ano provavelmente, mas tudo bem, temos algo para ir. Eu começo na segunda-feira, mas quem vai cuidar do resto? Então, nós oramos e nós dissemos, Senhor, você tem uma solução? Certamente você que sabe de tudo deve ter as outras soluções. E mal tínhamos terminado quando houve uma batida na porta e um jovem casal chegou. E esse jovem casal disse que eram agricultores em outro país ao norte da África do Sul. E eles eram adventistas do 7º dia. E eles tinham trabalhado para outro fazendeiro. E ele tinha dito a eles que se não estivessem preparados para trabalhar no sábado, deveriam ir embora. E ele os mandou embora da fazenda. Então ele tinha perdido o emprego porque guardava o sábado. E ele me disse, eu não tenho onde viver, eu não tenho onde ficar. Eu disse, você gostaria de viver nesta fazenda? E ele disse, claro. E eu disse, eu não posso te pagar nada. Ele disse, tudo bem, você não precisa me pagar nada. Posso viver aqui? Eu disse, claro, você pode viver aqui e o que você vender do leite, você pode ficar com isso para você. E eu pensei que pagaria os juros de todos os empréstimos que tenho com o meu salário. E foi resolvido em 24 horas. Havia um homem na fazenda que queria viver lá de graça, cuidar da fazenda e viver dos lucros. E eu tinha um emprego na universidade e fui para essa universidade e comecei a ensinar. E nas primeiras semanas, é claro, eu não tinha salário, nem dinheiro. Além disso, outro milagre nesse mesmo período, eu consegui uma casa no meio do mês e não precisei pagar até o final do mês. Meus filhos foram para a escola e eles ganharam roupas escolares. Eles usam uniformes no meu país. Todas as roupas, todos os tamanhos, colocamos na conta no final do mês. Mas eu não tinha 1 centavo sequer para comprar. Um pouco de comida para me sustentar. E então, entrei no carro e não conto às pessoas que estou com problemas financeiros.
Eu entrei no carro e estava dirigindo por aí, e já estávamos dirigindo há um tempo. A última gota de gasolina estava quase acabando. E minha filha diz, o que é isso aqui? E ela pega 5 rents. Isso. Então era o equivalente a cerca de $150 no total. Ela diz, está deitado no chão. E na semana seguinte havia mais 150. Eu não sei como isso entrou no carro, mas nos manteve indo até que meu primeiro cheque de salário chegasse. Agora eu posso te dizer, essa é a verdadeira verdade. Houve momentos em que passamos por tempos muito difíceis, quando praticamente não tínhamos dinheiro. Todo o meu dinheiro foi para pagamentos de juros. E houve momentos em que realmente ficamos sem nada e não tínhamos comida nenhuma. E eu me lembro de um dia sentado em volta de uma mesa sem comida, orando ao Senhor e agradecendo a Ele pelo que estávamos prestes a receber. E essa é a verdade. Quando houve uma campainha na porta e saímos, não havia ninguém. Mas havia uma cesta cheia de comida no chão, e isso é um fato. Quero te dizer uma coisa, se você conhece o Deus vivo seu, caminho pode não ser um jardim de rosas. Você pode não ter o melhor de tudo que você precisa, mas sua água e seu pão estarão garantidos. E Ele cuidará de você. Enquanto eu estava naquela universidade, eu estava ensinando há apenas 3 meses quando os tumultos começaram dentro da universidade. Havia um caos tão grande no meu país. Havia tumultos por toda parte. O reitor ordenou o adiamento dos exames. Então não se encaixava na grade horária. De alguma forma não se encaixava. E um dia eu tive que escrever mais cedo. E todos os meus exames eram naquele dia. E isso... O chefe do departamento me chamou então e eu disse a ele, o que eu devo fazer agora? Eu terminei aqui, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. E por 6 semanas não aconteceu nada, apenas tumultos neste campus, sem exames. Não tenho exames chegando. O que eu devo fazer? Ele diz, vá embora, vá para a lua se você quiser e volte em 6 semanas. E enquanto isso, alguém havia organizado para eu ir embora por 6 semanas. Para os Estados Unidos e para outros lugares, para olhar todas as florestas petrificadas e coisas no mundo. E eu disse a ele, esqueça, é impossível, eu acabei de começar. Eu não posso ir e contar para o homem, eu quero ir embora por 6 semanas. E aí estavam as 6 semanas, e eu pude ir na viagem de estudos, você viu muitos dos slides aqui. Eu poderia te contar uma história atrás da outra, poderia te manter ocupado a noite toda. Eu quero te dizer que o Senhor interveio com tanta força em nossas vidas. E à medida que passamos pela vida novamente, de volta à universidade, eles começaram a me respeitar pela ciência que eu estava fazendo e eventualmente me foi oferecida uma posição permanente. E eventualmente eu comecei bem do zero novamente. Eu era professor sênior aqui, eu era apenas um professor. E eventualmente eu me tornei professor e depois professor titular e chefe de departamento. Apesar do que eu acredito, apesar do que eu digo. Então, se você acha que Deus não pode cuidar de você, eu quero te dizer, Ele pode fazer qualquer coisa. Eu estou em uma universidade secular. Eu sou professor e chefe de um departamento de zoologia em uma universidade secular. Eu ensino e prego o criacionismo, que é impossível em termos da imaginação humana e, apesar disso, eu tenho essa posição. Nunca tenha medo de se levantar pelo Senhor e pela sua verdade. Se você for genuíno, Deus cuidará de todas as suas necessidades. Eu não sei se será para sempre, mais cedo ou mais tarde alguém vai fechar a torneira. Mas não importa, o Senhor terá algo mais. E Ele está oferecendo o mesmo a cada um de vocês. Dê um passo pelo que é certo. Faça o que é certo. E o Senhor cumprirá cada uma de suas promessas. Obrigado.